Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do futebol americano universitário e agora também do hóquei, do basquete, do beisebol, do vôlei, de todos os esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando hoje, neste domingão, dia 23 de outubro, pela primeira vez com um podcast especial para falar dos outros esportes universitários. A chamada Quadruple Crown dos esportes universitários, a partir de hoje, tem suas portas abertas no CollegeCast. Vamos começar a falar aí dos 5 principais esportes universitários, né? Os 4 principais esportes americanos: futebol americano, basquete, beisebol e hóquei. E também, como eu falei, do vôlei. Então, já vamos começar a apresentar a mesa aí desse programa histórico por esporte, para ficar mais fácil, para já criar essa identidade. Vamos começar com a nossa primeira participante de hoje, Tawane Rodrigues, de volta depois de algumas semanas. A Tal, que é especialista em voleibol e vai estar nos agraciando aqui com seus conhecimentos sobre college voleibol, o vôlei universitário, que não tem torneio masculino, né? Mas no feminino a coisa pega fogo. Inclusive, ano passado, a minha Wisconsin Badgers foi campeã com Dana Radke jogando absolutamente tudo o que sabia e mais um pouquinho. Bom, boa noite, Pinho. Boa noite aos amigos que estão aqui na mesa, quem está escutando a gente. É responsabilidade, hein, falar que eu sou especialista de vôlei. Eu sou só uma entusiasta de vôlei, né? Falar sobre o vôlei universitário, falar sobre a história do vôlei americano, principalmente a seleção americana, que depende demais do vôlei universitário, e a sua Wisconsin Badgers é uma das principais, se não a principal. Hoje não é o número 1 do ranking, mas é uma das principais escolas que temos aí do college voleibol, e a Dana Radke, que é um dos grandes nomes que os Estados Unidos têm para usar nos próximos anos aí, que já tá brilhando na Itália, jogando lá pelo Monza, e tem sido aí um dos pilares do time do Monza na Itália. Cara, a Dana Radke, eu lembro de acompanhar, assim, eu vou confessar, eu sou um torcedor meio modinha nesse ponto. Eu só vi, de fato, os playoffs, né? Mas eu lembro que eu ficava impressionado, cara, como a Dana Radke chamava a responsa, e aí eu fui pesquisar, deixa eu ver quem que é essa menina, né? E aí eu fui descobrir que ela é simplesmente detentora do recorde de All-Americans. A menina estudou 5 anos em Wisconsin e nos 5 anos ela foi All-American. Eu achei isso inacreditável, cara. 5 All-Americans consecutivos, inclusive no ano de freshman. É simplesmente inacreditável um negócio desse. E ela é central, né? É difícil isso pra uma central. Sim, jogando na posição central, exatamente. Bom, virando a chavezinha, Luiz Gustavo Mendes, mais uma semana aqui junto com a gente. Muito boa noite. Você que vai estar conversando aqui conosco para falar de basquete, o principal produto dos college sports depois do futebol americano, né? March Madness sempre para os Estados Unidos e ultimamente tem ganhado muito destaque aqui no Brasil também. E a temporada do basquete universitário já começa no final desse mês, então vamos falar aí o que o pessoal pode esperar, quais equipes são favoritas, quem ficar de olho pro draft da NBA, que é o principal esporte, a principal liga americana de destaque aqui no Brasil, né? Muito boa noite, e a nação Hooper agora lhe saúda. Agradeço a mensagem, Pim, e também desejo uma boa noite para todos os meus colegas de mesa e para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do CollegeCast. E vamos falar sobre o basquete universitário, né, que é praticamente a parte de desenvolvimento, né, do basquete, né, da NBA, que está crescendo cada vez mais no Brasil. E para conhecer as estrelas do futuro, vamos acompanhar o College Basketball, que tem vários jogadores promissores, e na temporada de 2022-2023 promete ter uma temporada muito interessante. Exatamente. E por último, mas não menos importante, a bancada carioca se faz mais uma vez presente. André Lima, muito boa noite. Você que estará nos ajudando a falar de hóquei no gelo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição aí do CollegeCast. É o esporte que, falando por mim, é aquele que eu mais acompanho tirando o futebol americano, né? Então que prazer ter você aí junto comigo para falar de hóquei. Vamos tocando esse barco nas próximas semanas. Boa noite, Pinho. Boa noite, Tal. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite,
boa madrugada, bom dia e uma belíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Bem, eu sou amante do futebol americano, isso todos já sabem, né? Mas eu também, há muito tempo atrás, adorava assistir beisebol, hóquei e basquete. NHL, NBA, MLB. E o hóquei foi um dos esportes que eu acabei ali deixando um pouquinho de lado, assim como a MLB, a NBA também, porque eu foquei muito mais no futebol americano, tanto no FABR, quanto na NCAA, tanto na NFL, né? E o Pinho me fez voltar a assistir o meu lindo hóquei, né? E voltarei a estudar muito mais hóquei quanto eu estudava antigamente. Exatamente. Lembrando, nossa equipe de cobertura dos esportes olímpicos ainda está em formação, então se você que está nos ouvindo gosta de determinado esporte desses que nós iremos abordar, né? O vôlei, o beisebol, o basquete e o hóquei no gelo, ou sei lá, se você é um grande entusiasta do badminton universitário e acha que seria interessante falar, manda um alô pra gente via WhatsApp, via Facebook, via Telegram, via Instagram, via Twitter, até pombo correio e carta a gente tá aceitando, tá? E venha fazer parte aí deste novo projeto do CollegeCast. E agora sim, senhores, vamos começar a conversar. Vale de destaque que a Fight Song que abriu o programa é a Fight Song da Universidade de Denver, que é a atual campeã do hóquei masculino. Mas antes de a gente falar de hóquei e de basquete, Tawane Rodrigues, vamos começar a falar do esporte que terminou há menos tempo, né? Que é o vôlei. Os playoffs do vôlei aconteceram há apenas alguns meses, como eu falei. Wisconsin foi o grande campeão nacional pela primeira vez na história do seu programa, tendo como grande destaque a Dana Radke, que a gente já falou bastante até dela, né? E tal, conta pra gente o que a gente pode esperar aí desse torneio em 2022. Conta pra gente como é que tá aí o ranking. Inclusive já começou, né, o torneio, já teve o jogo rolando. Então, o que a gente pode tecer aí desse comecinho de campeonato nas quadras dos ginásios dos Estados Unidos? Sim, Pinho, o torneio começou tem mais ou menos um mês aí, um pouquinho mais. É um torneio que tem jogos 2 vezes na semana, às vezes 3 na semana. Como você falou, foi o primeiro título do Wisconsin, mas o Wisconsin tem aí um programa no vôlei muito forte, né? Sempre tá ali entre o top 10 do ranking. O ranking que hoje é liderado por Texas. Os Longhorns aí são muito, muito fortes no vôlei. A gente tem jogadoras notáveis que saíram dos Longhorns, a mais recente, que eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente, que jogou aqui em Osasco, a central Rachel Adams, que é medalhista olímpica. Também jogou em Texas. Hoje em Osasco a gente tem uma outra atleta que veio dos Longhorns, que é a Micaiah White, ponteira. E talvez uma das mais importantes da história do voleibol feminino dos Estados Unidos, a recém-campeã olímpica e MVP do torneio de voleibol olímpico, a Larson, né, também saiu de uma das universidades que é talvez a maior universidade dos programas de college volleyball, que é Nebraska. Junto ali com Wisconsin, Texas, Ohio State também tem um programa bem forte, Pittsburgh, Georgia Tech, que tem hoje uma brasileira, mas na temporada passada tinham 2, a Mari Brambila e a Gida Bergman. A Gida Bergman, jogadora de seleção brasileira, joga lá em Georgia Tech. Purdue também tem um time muito forte, hoje está ali entre as 25 ranqueadas, né? Como eu disse, o ranking liderado por Texas, Louisville e Nebraska são 2 e 3, e o Wisconsin está em quinto. Antes de Wisconsin vem San Diego, não dá também para falar do ranking inteiro aqui, mas a gente tem algumas universidades menos conhecidas da galera que acompanha o college football. Tem, na verdade, um programa de voleibol muito bom, como, por exemplo, Creighton. A Universidade de Creighton está ranqueada em 18º, a Universidade de Rice em 21º, Pepperdine em 22º. Então, assim, são universidades que em outros esportes mais conhecidos, como o futebol americano, não estão ranqueadas ou não têm tanta tradição, mas que sempre tem tradição aí no torneio de vôlei. Falando dos resultados e de destaques que a gente tem mais upsets no vôlei do que em qualquer outro esporte. Acho que talvez o basquete universitário tenha tantos upsets quanto o vôlei. A gente teve aí na semana passada, nessa semana ainda, na sexta-feira, se não me engano,
Indiana, que não nem ranqueada, bateu ali Michigan no tie-break, né? Foi 3-2. Michigan, que é a 25ª do ranking. Hoje a gente teve Pittsburgh, que é a 8ª, batendo Louisville também no tie-break. Louisville, que é a 2ª colocada. Então a gente tem bastante upset, a gente tem um equilíbrio muito bom. E o torneio de vôlei, Pinho, e todo mundo que está escutando, é um torneio que lança muitas jogadoras. A seleção dos Estados Unidos, óbvio, tem as jogadoras que estão fora, né, que jogam em equipes como foi o caso da Dana Reddick, que eu citei anteriormente, que hoje joga no Monza, mas que jogou até o ano passado no college. Mas a seleção norte-americana de vôlei busca muito essas meninas do college mesmo. Algumas, como a Stevenson, que veio de Texas, se não me engano, foi direto do college para a seleção, e da seleção voltou para o college. O que aconteceu com a brasileira Julia Bergman, que é a primeira jogadora que vai direto do college para a seleção brasileira, né? Não havia antes nenhuma jogadora que tivesse feito esse caminho. A Julia Bergman, que joga em Georgia Tech, que é uma das 10 primeiras do ranking nesse momento. Não é um time com muita tradição. Inclusive, se eu não estou enganada, precisava confirmar essa informação, mas eu acho que foi o Wisconsin que eliminou o Georgia Tech nos playoffs passados. O Wisconsin eliminou o UCLA, ganhou a final de Louisville. Acho que foi Baylor que eliminou o Georgia Tech, se eu não me engano. Ou foi o UCLA. Tava na chave de Wisconsin, mas não foi Isso, Wisconsin. Mas estava na mesma chave, exatamente. Sim, tava na chave. Essa era a minha confusão. Tava na mesma chave. Então, assim, o torneio de vôlei feminino, ele tem as mesmas regras que o profissional, diferente do futebol americano, por exemplo. A gente não vê tanta diferença assim dos programas top do ranking para os programas menos ranqueados. A gente sempre tá vendo, como eu disse, vários upsets. A gente sempre vê algumas universidades pequenas e programas menores aprontando ali para cima de programas maiores. É um torneio muito legal de se ver, porque você acompanha os talentos desde o começo. Você começa a acompanhar essas jogadoras desde ali do college, e aí quando você vê elas na seleção, é muito interessante. E a gente consegue ver a evolução da jogadora, né? Por exemplo, a Dana Reddick, como o Matheus disse bem no começo do programa, ela foi desde o seu ano de freshman, do primeiro ano, ao pro da liga. Então você consegue ver a evolução da jogadora, mesmo desde o ano de freshman, ela sendo essa jogadora toda, ela ainda foi melhorando. E hoje é uma das principais centrais do mundo ali, jogando na Itália. O torneio de vôlei não tem muito o que falar, porque a forma de disputa não é diferente, né, do que é em Olimpíada, do que é nos outros campeonatos que a gente conhece aqui no Brasil. Mas eu convido todos vocês a acompanharem com a gente aqui pelo podcast, acompanhar os jogos também. Vou começar a trazer várias informações bacanas, várias curiosidades, porque tem bastante, principalmente para quem acompanha o vôlei profissional. Sempre tem aí uma jogadora que tá no seu time e tudo mais, que surgiu do nada ali no college, né? Então vamos ter aí bastante curiosidade para falar. E prestando atenção aí, principalmente nesse time de Georgia Tech, que é um time muito bom, e que tem a nossa brasileira, Julia Bergman, aí, que está no seu último ano, que não jogou o Mundial pela seleção brasileira, infelizmente, porque precisava terminar o TCC, estudante de física, a Julia Bergman. E não sei não, mas eu acho que Texas está com as duas mãos na taça já, mas a gente vai acompanhando, né? E convidar vocês aí para o dia 26, acompanhar Nebraska e Wisconsin, 3 e 5 do ranking, aí um dos melhores jogos para se acompanhar no college, inclusive, que vai ser jogão. Eu tava dando uma olhada aqui no bracket de 2021, só fazendo a correção. Quem eliminou Georgia Tech foi Louisville. Louisville entrou como número 1, venceu o Georgia Tech, que avançou até as semifinais como número 8, e aí na final Louisville perde de Wisconsin. Você comentou sobre a Julia Bergman e a Mari Brambilla, duas brasileiras, né? Nesse jogo especificamente, que Georgia Tech cai diante de Louisville na semifinal nacional, a Julia Bergman e a Mari Brambilla estiveram em quadra. A Julia Bergman foi responsável por 7 pontos e a Mari Brambilla só por 28. Ela sozinha ganhou um 7.
Sim, esse jogo, inclusive, porque a Angela Bergman, ela é a principal jogadora de Georgia Tech, e era também quando a Bambrila jogava lá. Só que nesse jogo, o time de Louisville se preparou demais para parar a Bergman. E aí foi a hora da Bambrila brilhar, e assim, não é comum a gente ver jogadoras fazendo 28 pontos no college, né? E foi uma atuação de gala, assim, o jogo foi muito bom, inclusive. Uma pena que Georgia Tech perdeu, porque a gente, como brasileiro, tava torcendo pra Julia Bergman e pra Bambrila avançar no torneio. Mas foi uma atuação, assim, impressionante. A Mari Bambrila, que era senior, ela se formou e agora ela joga na Grécia. Ela optou por não vir jogar no Brasil e joga na Grécia. E que deixou saudades ali pro time de Georgia Tech, mas foi uma atuação impressionante. Foi uma das melhores atuações que eu vi, assim, de uma jogadora brasileira. Assim, eu vi poucas brasileiras jogarem tanto na base, mas no college, assim, foi talvez a melhor atuação. Acho que nunca vi nem a Julia Bergman fazer uma atuação tão boa, assim. Nas quartas de final, vitória de Georgia Tech para cima de Ohio State, que é um time fortíssimo, como você bem comentou, e Ohio State, inclusive... entrou praticamente empatada com o Georgia Tech no ranking, né? Um recorde Sim. praticamente igual. O Ohio State com 27 vitórias, Georgia Tech com 25, número 8 contra o número 9. As duas brasileiras chamaram a responsa de uma forma muito notável, né? A Bergman anotando 11 pontos e meio e a Mari 18 pontos e meio. Foram as duas maiores pontuadoras pelo lado de Georgia Tech numa vitória ali por 3-7-0. Elas eram o pilar desse time do ano passado de Georgia Tech, né? Elas eram, de fato, as duas jogadoras que chamavam a responsabilidade. Esse ano a gente vê a Julia Bergman fazendo muito isso, mas ainda falta alguém que compareça mais como era a Bambrila o ano passado. E talvez essa seja a diferença entre o time do ano passado e o time desse ano, que não tá rendendo tanto quanto rendeu o ano passado. Alguém para dividir a responsabilidade com a Bergman, que, assim, quando esteve na seleção, foi uma jogadora à altura das jogadoras que jogam no nível profissional do Brasil. Perfeito. Eu vou aproveitar para dar uma clubistada que hoje o Wisconsin venceu por 3-7-1 o time de Michigan. E a legenda do perfil oficial do vôlei de Wisconsin no Instagram é Pleasure doing business with ya, Michigan. Sempre um prazer fazer negócios com vocês, Michigan. Michigan vem aí de resultados bem ruins, inclusive, né? Porque veio de derrota para Indiana, e aí perdeu de 3-1 para Wisconsin hoje. Precisa se recuperar, senão vai acabar saindo do ranking, porque tá lá em 25º, e perder para uma não ranqueada é algo meio ruim, né? A gente sabe que é algo meio ruim. E como Indiana não está ranqueada, e aí tem uma segunda derrota, tá certo que para Wisconsin, que é número 5 da nação hoje, mesmo assim pode pesar para Michigan sair do ranking aí e complicar a vida das Wolverines. Perfeitamente. Bom, como a Tal falou, fiquem de olho aí no voleibol universitário, jogos transmitidos praticamente todos os dias no Star Plus, tá? Porque a detentora dos direitos é a ESPN. Inclusive, fica aqui o detalhe, tá, gente? Todos os dias existem mais de 40 eventos universitários sendo transmitidos via Star Plus. É só dar uma pesquisadinha que dá pra ter overdose de esporte universitário. E pra quem quiser a lista completa de jogos todos os dias, eu vou dar uma dica que é de ouro. O Otávio, do College Sports Brasil, ele faz uma pesquisa simplesmente maravilhosa e todos os dias ele posta lá na página dele a lista de jogos que serão transmitidos naquele dia, tá? Então vão lá, @collegesportsbr no Instagram, tem a lista de jogos dos esportes universitários transmitidos na TV todos os dias. Eu particularmente uso, sou um grande adepto lá, vou quase todos os dias dar uma olhadinha, porque dá pra achar muito jogo bacana pra se acompanhar. Tá certo? Agora vamos dar segmento aqui. Luiz Gustavo, vamos falar de basquete. Como eu falei, o esporte mais conhecido dos brasileiros entre os esportes americanos, né? O esporte que se popularizou muito no Brasil, principalmente a partir dos anos 80. E é o esporte mais acompanhado também de forma geral aqui no Brasil, né? Exatamente por ter tantos fãs da NBA e o próprio NBB, né, que está crescendo a cada temporada. Então vamos começar a falar de como tá essa temporada e o que a gente pode esperar, né? Quais jogadores a gente deve ficar de olho. Enfim, destrinche para nós a temporada do basquete que começa no finalzinho do mês.
para essa temporada, eu acho que temos alguns fatos interessantes, né, que eu já queria destacar. A aposentadoria, né, do Coach K da equipe de Duke, que depois de treinar a equipe por mais de 20 temporadas e marcar uma época, e durante esse período, né, ele até treinou a seleção principal dos Estados Unidos, né, e liderou a equipe para a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, mas o foco dele principalmente foi no basquete universitário e se tornou uma lenda no esporte. E agora vamos ver como a equipe de Duke vai conseguir organizar o seu time, né, sem ter o Mike Krzyzewski na comissão técnica. E além dele, né, temos outros times muito tradicionais como Kentucky, Kansas, a minha North Carolina, que sempre são muito fortes no college basketball. E tem uma equipe que está surgindo bastante, né, nas últimas temporadas e que até recebeu um voto para ser a líder do ranking de pré-temporada do basquete universitário, que é a equipe de Houston Cougars, que tem um esquema defensivo muito forte e que tem um jogo coletivo muito bom no ataque, né? Então esse time é perigoso e vamos acompanhar a equipe de Houston na temporada, né, para ver se é tudo isso mesmo ou se os últimos anos foram só uma zebra para a equipe de Houston. E além disso, falando de jogadores que a gente pode ficar de olho para o draft de 2023, né, nesse caso, o draft do ano que vem é mais focado, né, nos jogadores que não estão no college, por incrível que pareça, né, porque o Victor Wembanyama, o pivô francês, joga na Europa, os irmãos Amen e Ausar Thompson jogam na J-League, né, a Liga de Desenvolvimento da NBA, mas temos jogadores promissores no basquete universitário ainda, como o Derek Whitehead, armador de Duke, é um jogador pra gente ficar de olho também. O Cam Whitmore, ala de Vila Nova, jogador bem atlético, faz dunks enterradas, nesse caso, bem, que se destacam bastante, então para o pessoal que gosta de highlight, acho que vocês vão curtir ele. Tem o Cason Wallace, que vai jogar na tão tradicional equipe de Kentucky, né, treinado pelo John Calipari. Tem a máquina de rebotes, Oscar Tshiebwe, que foi o jogador do ano unânime do basquete universitário no ano passado, e mais alguns jogadores que vão aparecer durante a temporada, né, e que podem ser escolhas altas durante o draft de 2023 da NBA. Nesse momento, o North Carolina Tar Heels aparece liderando o ranking nacional, né? Depois aí de uma temporada com 29 vitórias e 10 derrotas, que levou o time, por obviedade, ao March Madness, mas sem muito sucesso. Seguido aí de Gonzaga, Houston, Kentucky, Baylor, a Kansas, atual campeão nacional, Duke, UCLA, Creighton e Arkansas fechando o top 10. Esse torneio masculino tem, como eu falei, o time de Kansas como atual campeão. Luiz, se for para você fazer uma aposta aí, hoje, dia 23 de outubro, quem é o grande time, quem é o grande favorito a ser campeão nacional? É Kansas num back-to-back? Ou, de repente, você consegue ver outra equipe roubando esse título? O trabalho, né, de Kansas, do Billy Self na universidade é muito reconhecido e temos que parabenizar ele, mas por causa das perdas que a equipe teve, hoje eu acredito que a equipe não consegue o back-to-back, por causa, né, que tem outros times com muito potencial para essa temporada. Posso estar até sendo clubista falando isso, mas eu acho que esse pode ser o ano de North Carolina. North Carolina, o último título foi o que? Acho que 2016, em cima de Wisconsin, né? Sim, liderado pelo Cole Anthony. Isso, eu lembro que o Wisconsin tinha lá o Frank Kaminsky naquele ano, que jogou uma barbaridade, conseguiu liderar o time até a final, mas acabou não sendo páreo para North Carolina. Infelizmente. E o exemplo do Kaminsky, né, para o pessoal que está começando a acompanhar hoje, acontece bastante. Jogadores que se destacam muito no basquete universitário e não se destacam na NBA. E o contrário acontece bastante também. Jogadores que não chamam muita atenção no college e que têm uma carreira melhor na NBA. O basquete ele tem muito disso, até porque o draft são só 2 rodadas, né, cara? Então é muito difícil você ser draftado e é muito difícil que você tenha destaque no time que te draftou, porque, enfim, são pouquíssimos jogadores que conseguem ter essa moral. O que torna o feito do brasileiro lá que foi draftado pelo Golden State ainda mais incrível, né? O Gui Santos. Isso, eu te ensino o nome dele, Gui Santos, obrigado.
E o Didi também, né, que foi draftado pelos Pelicans, aí depois ele até jogou a Summer League, né, a Liga de Verão, pelo Portland, mas aí depois ele foi liberado. Perfeito. Vamos começar explicando pra galera aí que de repente vai começar a acompanhar o college basketball esse ano, ou enfim, gosta de ver os jogadores, mas não entende muito o sistema do campeonato. Explica pra gente aí mais ou menos como é que as equipes fazem pra se classificar pro March Madness, o que tem que fazer, quantos jogos tem que ganhar, se é por número de vitórias, que nem na Bowl Season, que você ganha 6 jogos e tá dentro. Como é que funciona aí o esquema? Então, o sistema, né, para se classificar para o March Madness é bem único, né? Tem vários critérios que são seguidos a cada ano para escolher os times. E um fator que temos que levar em conta, né, que diferente das conferências que temos tanto na FBS quanto na FCS do futebol americano universitário, no basquete universitário é tudo junto. Então são 32 conferências no mesmo nível que compõem o mais alto nível do college. E como a gente, né, já pode imaginar, todos os campeões dessa conferência ganham uma vaga garantida no torneio da NCAA, né, as tão conhecidas loucuras de março. E aí as outras vagas são decididas pelo tão polêmico e odiado, né, ou dependendo das decisões, amado comitê. Mas eu acho que esse comitê não é tão polêmico quanto o do college football, porque esse, pelo menos até hoje, tem algumas escolhas mais racionais. E falando, né, sobre o comitê, eles escolhem alguns times, né, que tiveram desempenhos muito bons. Eu acho que um número específico de vitórias não tem no college basketball, pelo que eu não sei, para você participar do March Madness, né? Mas acho que a partir de 25, 26 vitórias, aí você, né, já participa da disputa pelo título da sua conferência, e aí também já fica ali na briga por uma vaga no March Madness também. Mas um número específico assim não tem. E além disso, aí tem também todo o chaveamento do torneio da NCAA, que é um show à parte, né? Porque tem as tão famosas fases. Começa com o First Four, aí vem Round of 32, Sweet 16, Elite 8 e Final Four. Isso, são as tão conhecidas fases, né, que fazem esse torneio. Olha, com todo respeito ao College Football Playoff, mas eu acho que o torneio mais conhecido dos esportes universitários, tradicionalmente, é o March Madness, né? Ah, com certeza, até pelo número de times, né? São 64... Na verdade são até mais, porque tem a primeira fase lá com as micro-regionais. Acho que são 68 times que compõem o torneio como um todo, né? Aí tem lá aquele rolê das micro-regiões. Acho que é Norte, Sul, Noroeste e Central. Cabeças de chave. Isso, aí os times recebem as seeds, né? Do 1 até o 16. E aí já se forma o chaveamento. E sai um time de cada lado pro Final Four. Pra gente ter a semifinal e a final. E acho que até você já comentou sobre isso, né, há algum tempo atrás, que todo ano tem o desafio de acertar o bracket do March Madness, e até acho que a ESPN faz um desafio, né, de quem acertar tudo ganha $1 milhão, mas até hoje ninguém acertou. Eles fazem o desafio porque sabem que ninguém vai acertar. O meu bracket ficou invicto nos primeiros, acho que 12 jogos. Depois foi tudo com o boi com as cordas. E eu não acertei nem o campeão, porque eu apostei em Vila Nova. Ah, não, minto, eu apostei em Gonzaga. E acabou que o título ficou com quem? Eu quase acertei, né? Gonzaga ficou com o vice. Mas, enfim, não foi dessa vez que o meu bracket acertou o ganhador do título nacional. Vale deixar um destaque ainda, né? Falando do basquete, a brasileira Camila Cardoso, que é jogadora da seleção, é atual campeã do March Madness feminino, né? Ela joga lá na equipe de South Carolina Gamecocks. Foi a primeira jogadora brasileira a ser campeã de um Major Sport feminino, né? Dessa Quadruple Crown que eu tanto me refiro, né? Que é o basquete, o beisebol, o futebol americano e o hockey. A primeira jogadora brasileira conseguiu um título nacional num esporte de massa lá nos Estados Unidos, a Camila Cardoso. E, gente, o funcionamento do torneio feminino é igualzinho, tá? É exatamente a mesma coisa. Tem lá as conferências, os campeões de conferência, mais os melhores at large são ranqueados no March Madness. Todo mundo vai se matando até que a gente tem o campeão. E no ano passado a gente teve essa questão aí de ter uma brasileira fazendo parte do elenco vencedor do basquete universitário feminino.
Ficando aqui nossos parabéns, inclusive, né, pra Camila. E o nosso convite, pô, Camila, vem aí qualquer dia conversar com a gente. Contar a experiência, pô. E sobre a Camila, eu gostaria de deixar registrado, né, que desde que ela chegou no college, ela já está se destacando bastante. Porque ela chegou no basquete universitário feminino como uma recruta 5 estrelas, com bastante expectativa. E ela foi recrutada originalmente por Syracuse. Jogou a sua primeira temporada lá, teve um belo desempenho, né, tanto que ganhou o prêmio de Freshman do ano da conferência ACC, o Women's College Basketball. Aí depois ela se transferiu para a equipe que tem tantos talentos, né, atualmente, a equipe de South Carolina, e ano passado, como você já mencionou, ganhou um título nacional com a equipe das Gamecocks. Perfeito. Bom, vamos passando a régua aqui então nesse assunto do basquete também. Vamos começar a falar de hóquei? Porque, olha, eu vou te contar um negócio. O gelo tá pegando fogo lá nos Estados Unidos, hein? Vamos começar com o hóquei feminino e aí na sequência a gente fala do hóquei masculino aqui. Pra pessoal não falar que a gente dá mais atenção pro masculino, o que é uma grande mentira, tá? Por sinal. A gente abre aí, então, com o atual campeão nacional, o número 1 do país, que é o Ohio State Buckeyes, que varreu o time número 4, o Minnesota Duluth, no hóquei feminino, com direito aí a uma virada incrível no último jogo da série, que foi neste sábado, vulgo ontem, tá? Faltando apenas 4 minutos e 57 segundos pro final do terceiro período, a defensora Riley Bragman consegue aí o gol da vitória num grande jogo lá em Columbus. O Ohio State vai para 8 vitórias, 0 derrotas e 0 empates. E vai liderando a WCAJ, mais uma vez, não só sendo o número 1 do ranking, mas também sendo o número 1 da conferência. Detalhe, gente, o hockey feminino, as conferências não são essas que a gente está acostumado. ACC, SEC, Big Ten, Big 12, como é um esporte que a maioria das universidades ainda tem algum receio, talvez, de chancelar, né? Se eu não me engano, o torneio nacional conta com apenas umas 40 universidades. As conferências, elas são bem diferentes, são conferências mais regionalizadas, né? E a WCAJ, Women's Collegiate Hockey Association, é a principal dessas conferências, a conferência dos times mais a norte, dos times ali da região central / nordeste dos Estados Unidos, que é onde ficam os maiores talentos. A número 2, Minnesota Golden Gophers, recebeu o St. Cloud State no clássico regional, né, 2 equipes de Minnesota, e também se deu bem. 2 vitórias aí contra a equipe rival e a manutenção de uma temporada invicta lá das Golden Gophers. Destaque também vai para o jogo do sábado, que foi o jogo do fechamento da série, e Minnesota também precisou virar a partida, exemplo das Buckeyes. Com menos de 1 minuto de partida, o time de St. Cloud abriu o placar e conseguiu segurar enquanto teve força, enquanto teve fôlego, mas depois a força das Golden Gophers acabou se mostrando no decorrer da partida, faltando apenas 4 minutos para o final do jogo. A Grace Zumwinkle anotou o gol da vitória de Minnesota, que vai para 6 vitórias, 0 derrotas e 0 empates nessa temporada. Existe uma discrepância aí no número de jogos, né? Devido ao calendário, algumas equipes acabam recebendo algumas folgas em finais de semanas determinados. Então, Minnesota tem 2 jogos a menos, mas também está 100% de aproveitamento. Detalhe muito importante, tá, galera? No próximo fim de semana, Minnesota e Ohio State vão se enfrentar lá em Columbus. Confronto aí, realmente, de botar fogo no gelo, como eu falei agora há pouquinho que ia acontecer. Esse jogo entre o número 1 e o número 2, ou melhor, essa série entre o time número 1 e o time número 2, pode ser o que talvez defina como vai ser o chaveamento do Frozen Four lá em Erin, na Pensilvânia, no ano que vem. A número 3, Northeastern, viajou até o estado do Maine, buscando também se manter invicta e chegar à 8ª vitória, empatando com o Ohio State. Porém, a equipe sofreu uma derrota surpreendente, um upset até bastante esquisito contra a Maine Black Bears, placar de 1-0 aí pro time mandante. A Gracie Hatlin anotou o único gol do jogo, dando vantagem para as donas da casa, e essa foi apenas a primeira vez que Northeastern passou em branco em uma partida em um ano, desde outubro de 2021, exatamente um ano atrás, tinha sido o último shutout sofrido por Northeastern. Na próxima rodada, o time recebe em Boston a número 13 Providence,
E Maine consegue sair do ponto 500, né? Sai daquele limbo que estava, chega a 5 vitórias e 4 derrotas em 2022, deixa Northeastern com 7-1. E fechando aqui o nosso giro pelo top 5, a bicampeã nacional de 2019 e 2020 e atual quinta colocada do país, a Wisconsin Badgers. Conseguiu aí nesse fim de semana uma varrida pra cima de Bemidji State. E cara, eu vou contar um negócio pra vocês, viu? Bemidji State não viu a cor do puck. Tá? Foram 2 jogos com placar agregado de 15-1, pra vocês terem uma ideia. A capitã Nicola Mesha marcou na sexta-feira o seu gol de número 50 com a camisa branca e vermelha dos Badgers. E nesse sábado, cosplay de Brasil e Alemanha, 7-1 para Wisconsin, com direito a Sophie Shirley anotar o seu ponto de número 168 na carreira jogando por Wisconsin, que lhe deu um lugar no top 10 histórico do programa nessa estatística. A Sophie Shirley entrando no top 10 aí de mais pontos marcados no programa de Wisconsin. O programa de Wisconsin, que é um dos 3 programas mais tradicionais do hockey feminino, né? Então, parabéns aí para Sophie Shirley, alcançando uma marca incrível dentro do cenário do que é o hockey feminino universitário. A Sophie Shirley, inclusive, que tem uma questão muito interessante, porque ela joga com a irmã, né? A irmã dela... Me fugiu agora o nome, acho que é Gracie. É Gracie, exatamente. A Gracie Shirley também joga em Wisconsin, as duas jogando juntas. E não é o único par de irmãs que joga no time das Badgers, tá? Tem a Layla Edwards e a Shayla Edwards também. A Shayla é senior, a Layla é freshman. Inclusive, falando na Layla Edwards, ela, a Caroline Harvey e a Vivian Youngles, 3 freshmen, estão fazendo chover lá em Madison. São pilares fundamentais dessa equipe no começo da temporada. O Wisconsin vai aí com essas 2 vitórias sobre o Bemidji State para 9 vitórias e 1 derrota na temporada e pode entrar no top 4 com os tropeços de Northeastern e Minnesota Duluth na atualização do ranking. Detalhe, meus amigos, o Wisconsin é número 5 e pode subir para número 4 por conta da derrota de Minnesota Duluth. No próximo fim de semana vai ter 2 jogos entre Minnesota Duluth e Wisconsin. Portanto, aí, ó, próximo fim de semana a gente tem 4 dos 5 times mais bem ranqueados no país se enfrentando entre si. Para quem gosta de um bom hockey, eu sugiro prestar atenção aí nesses confrontos, porque, olha, vai ser de sair faísca. André, conta pra gente como é que tá a situação no masculino aí, então. O masculino, nesse momento, liderado pela equipe da Minnesota Golden Gophers. A atual campeã Denver aparecendo dentro do top 4, né? A gente ainda tem Michigan sempre muito forte, Minnesota State sempre muito forte, Notre Dame sempre muito forte. Como é que tá a situação lá com os meninos? Bom, vou falar aqui os resultados desse final de semana, né? Minnesota número 1 do ranking, como você acabou de falar. Ontem, sábado, dia 22 de outubro, perdeu para North Dakota por 5-4. Lembrando que North Dakota ela é 7ª no ranking também, tá? Foi no overtime. E assim, não foi só ela que perdeu. Minnesota State, que é a número 2 do ranking, também perdeu para South Cloud State, que é a número 8 do ranking, por 4-3. E a terceira do ranking, Quinnipiac, perdeu de 4-0 para Maine, que não é uma ranqueada. Ou seja, a gente já viu aqui que é um pouco diferente daquele mundo que a gente tem no college football, né? Tudo bem que a temporada também tá nesse início. Tem time que tá com 3 jogos feitos, tem time que tem 4 jogos feitos, tem time que ainda praticamente não jogou, né? E aparece no ranking, que eu já vou falar como funciona. Mas as coisas no hockey, né, são um pouco diferentes do mundo que a gente tem no futebol americano, tanto quanto resultados também em relação ao draft. Eu vou aqui explicar um pouco para vocês como funciona as coisas no hockey, porque a gente não está muito acostumado, né? A galera que assiste o hockey sabe que o principal foco dos times no draft são jogadores vindos da Europa e do Canadá, né? E depois aí sim vem jogadores vindo do próprio Estados Unidos através da primeira divisão do college, e a segunda divisão é praticamente obsoleta, né? Mas a primeira divisão ela é constituída por 60 times divididos em 6 conferências. A gente tem aqui as conferências, a Big Ten, que é uma conferência que a gente já conhece, né? Mas nós temos outras conferências que não são lá do college football.
Atlantic Hockey, né, que é uma conferência, ECCA, Hockey East, NCHC e a WCHA, tá? E também a Arizona, que é independente. Ela entrou em 2016 como independente e está aí até hoje encontrando a sua casinha, tá? Bom, outro detalhe aqui interessante que eu tenho que dizer, né, é assim como no college basketball, né, como o Luiz e o Pinho falaram, a situação no college hockey é quase igual. O ranking ele é atualizado por votação também, né, de um comitê que é feito por jornalistas da CBS, né, da CBS College Sports, e da USA Hockey Magazine, né, que ela faz parte da USA Today. E aí essa galera vota. Normalmente quando a gente vê o ranking, são 20 ranqueados, porém somente 16 vão para os playoffs, tá? Bom, dito isso, a gente tem os playoffs constituídos por o campeão de cada conferência, como eu tinha dito, são 6, né? Esses 6 campeões, eles vão direto e os 10 são escolhidos através desse ranqueamento, subdivididos muito bem conforme são ali as posições, entre norte, sul, centro-oeste, tá? E aí, as 4 melhores equipes, elas vão para a Frozen Four, que é a nossa maravilhosa semifinal e finais da NCAA Divisão 1 do hockey. E o interessante, o mais legal disso, é que joga em local neutro, tá? As semifinais e a final são feitas em local neutro. E eu vou aqui passar rapidinho os locais onde vão ser o dessa temporada, né? Que vai ser em 2023, que vai ser em Tampa. 2024 vai ser em St. Paul. 2025, St. Louis. E 2026 em Las Vegas. Detalhe, tudo casa de NHL. Tampa Bay, casa do Lightning. St. Cloud, casa do Minnesota Wild. Vegas, a casa do Vegas Golden Knights. E St. Louis, a casa do Blues. Exato. Perfeito, Pinho. E só para aqui dar aquelas informações históricas, né, que a gente gosta bastante, para vocês já começarem a se situar e familiarizarem com o hockey, né? Os maiores campeões são Denver Pioneers e Michigan State, tá? Com 9 títulos cada uma. Inclusive, Denver é o atual campeão. A universidade que o Pinho tanto gosta, Wisconsin, vem com 6 títulos. E como eu sou um grande nerdola também, né? Para quem não sabe, eu sou estudante de física, então eu vou aqui falar 2 informações bem legais. E eu tenho um título que foi em 2013 e Harvard em 89, tá? Então, assim, o hockey é o local dos nerdolas. Inclusive, ano passado, eu lembro que o Wisconsin, no feminino, eliminou nas quartas de final a Dartmouth. Aquela Dartmouth lá da Ivy League, antes de perder na semifinal para Northeastern, que jogaria grande decisão contra o Ohio State. E você falou aí que o Wisconsin tem 6 títulos no masculino. É muito legal isso, porque o masculino e o feminino de Wisconsin têm a mesma quantidade de troféus. E o Wisconsin é o maior campeão do feminino juntamente com Minnesota, ambas têm 6 títulos cada. Só que, cara, quando o Wisconsin ganhou o primeiro, Minnesota era o back-to-back champions. E o Wisconsin meio que falou, então agora eu vou ganhar uns 90 títulos seguidos, porque ganhou 2006, 2007... Aí, em 2008, teve um título de Minnesota Duluth, ali encravado. Aí o Wisconsin ganhou em 2009, daí perdeu em 2010 de Minnesota Duluth de novo, ganhou em 2011. Aí voltou Minnesota com back-to-back 12-13. Aí depois Minnesota de novo 2015, 2016, outro back-to-back. Wisconsin com back-to-back 2020, 2021. Tipo assim, a galera gosta mesmo de ganhar em sequência. E é bem concentrado entre Minnesota, Wisconsin e Minnesota Duluth. Os títulos no feminino, o masculino já é um pouquinho mais bem distribuído geograficamente, né? Não é esses 2 estados ganhando toda hora. A gente brinca sempre, né, com aquela, que bom seria se Alabama perdesse todo dia. Se a gente fosse fazer isso para hockey, seria, que bom seria se Minnesota perdesse todo dia. E no masculino seria Michigan, né? Michigan e Denver. Denver é o atual campeão, né? Por sinal, vale destacar. E, inclusive, né,
você comentou aí sobre o torneio ter 16 equipes. Essa é a principal diferença do feminino para o masculino. Diferentemente, por exemplo, do basquete, onde os torneios têm basicamente o mesmo formato, no feminino o torneio tem 5 times a menos do que no masculino. São 11 equipes já atuando, tendo as suas seeds definidas via ranking. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5 avançam direto para a segunda fase, né? E aí a gente tem número 6 enfrentando o número 11, número 7 enfrentando o número 10 e número 8 enfrentando o número 9. E aí não tem rechaveamento, né? Da mesma forma que o chaveamento original for desenhado, se mantém até a grande decisão lá entre as meninas. André, quem que são os favoritos aí para esse ano no masculino? É os mesmos de sempre? Sim, por enquanto foram os times que eu disse, né? Que eu falei na informação dos jogos, que Minnesota State e Quinnipiac, né? Denver não começou tão bem e Michigan State também não, né? As duas principais potências. Mas, como eu falei, ainda está no início da temporada, ainda tem muita coisa para acontecer e nós podemos ter algumas surpresas, porque no hockey college é uma loucura, uma insanidade também, né? Como eu tinha falado de resultados, você percebe que times que estão no topo não são igual no college football, que a gente tem ali, como você brincou, né? Alabama que bate todo mundo, né? E aí você tem ali a segunda ranqueada, que costuma ser, por exemplo, a Georgia, que bate todo mundo também, né? E só os times ali que estão no intermediário para baixo do ranqueamento, que costumam ter aqueles upsets mais legaisinhos que a gente costuma ver. No college hockey, o upset acontece quase todo dia e em quase todos os jogos. Perfeito. Pra galera aí que gosta de acompanhar a NHL, fica o convite, então. Venham assistir também o College Hockey. Inclusive, no ano passado, todos os jogos dos playoffs do College Hockey foram transmitidos com narração em inglês pelo Star Plus, né? A transmissão original, mas todos os jogos estavam lá. Então, deu pra ver muito gelo no verão. Eu tava me sentindo quase um pinguim de tanto ver hockey naquele momento. E assim como no masculino, os favoritos desse ano seguem sendo basicamente os mesmos de sempre, né? Michigan ano passado, cara, teve as 2 primeiras picks do draft. Simplesmente os 2 primeiros jogadores do draft da NHL saíram de Michigan. Quinnipiac, Minnesota, como o André falou, tem sempre ali a equipe de Denver, que nunca pode ser jogada fora. Como eu falei, você tem Notre Dame. Esse ano o Notre Dame não começou muito legal, mas é um time que gosta de ganhar força depois. Minnesota Duluth também tem um programa muito, muito, muito legal. Então fiquem de olho no que vai acontecer daqui até os playoffs. Bom, senhores, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um programa mais curtinho, um programa mais de apresentação, né, dessa nova modalidade do College Cast. Quero agradecer a presença de vocês aqui nessa edição de hoje. E fique à vontade aí para mandar um recadinho para a galera, fazer o jabá aí do porquê que a galera deve acompanhar esses esportes que vocês estão trazendo pra gente. Eu queria deixar uma mensagem, né, para chamar o apoio, né, do público que nos acompanha para assistir a próxima temporada do basquete universitário e poder acompanhar, né, o surgimento e desenvolvimento das futuras estrelas que a gente vai acompanhar na NBA, porque a temporada de 2022-2023 do basquete universitário promete demais. Bom, o hóquei no gelo, né, é uma sensação, é uma febre. A gente vê isso na NHL, né, muitos fãs de NHL no Brasil. Como eu tinha falado, tem um ponto negativo, né, que a própria NHL chama jogadores vindo da Europa e do Canadá para jogar na liga, né, através do draft, e aí acaba empurrando ali mais jogadores do college hockey. Porém, eu tenho um ponto muito positivo. A insanidade acontece. É um campeonato totalmente previsível. Você que gosta de zebra, que gosta de ver aquele time que não é ranqueado, o time que tá lá no fundo do poço, ganhar do primeiro e ver a galera indo à loucura, bom, seja bem-vindo. Aqui é a sua casa. Só entrar, não precisa nem bater na porta. College hockey é isso, é a graça, né? Eu particularmente gosto de ver isso, gosto de estar ali torcendo pelo time mais fraco, ganhar o time mais forte, torcer pela zebra acontecer, o upset acontecer,
No college hockey não tem como no college football, mas eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? A invasão que a gente tanto assiste no college football, né? A gente ama. Então, assim, galera, assiste, vocês vão gostar. O nível é equilibrado, é todo mundo igualitário e por isso a gente vai ver jogos com resultados incríveis e surpreendentes. Você falou aí que tem muito upset e tal, eu vou endossar isso, porque 2 anos atrás o Wisconsin tinha um tal de Cole Caulfield, que a galera da NHL vai conhecer muito bem quem eu tô falando. Foi o grande destaque do time do Montreal Canadiens, que foi até a final da Stanley Cup e acabou sendo derrotado pelo Tampa Bay Lightning na temporada retrasada. E o Cole Caulfield, jogando por Wisconsin, só faltou fazer chover no Universitário e o Wisconsin ainda assim conseguiu cair no playoff nacional para Bemidji State. Cara, eu vou te contar um negócio. Aquele fim de semana foi uma das coisas mais bizonhas que eu vi nos últimos anos. O meu time perdendo de Bemidji State com um dos melhores jogadores do país no ringue. Isso é pra vocês terem uma noção de o quão bizarro esse esporte consegue ser. E mais uma vez eu venho aqui convidar vocês a assistir o vôlei universitário, assistir o torneio da NCAA de vôlei, porque é um torneio imprevisível e é onde a gente vê os grandes nomes que a gente vai acompanhar nos grandes campeonatos olímpicos, mundiais e de clubes nascerem. A gente acompanha ali o trabalho que seria de base, mas não é de base. E é muito legal todo aquele clima de universidade, todo aquele clima de torcida, de rivalidades que a gente já conhece de college football, também tem no vôlei. E é isso, valeu Matheus Pinho, valeu todo mundo da mesa, quem tá escutando, e até uma próxima. A gente vai ficando por aqui. Queremos agradecer a presença dos meninos, da Tal e também de todo mundo que ouviu a gente até aqui. E fica o recado, acompanhe esses esportes conosco e também nas transmissões, especialmente do Star Plus, aqui para todo o Brasil. Dito isso, a gente se despede e até a semana que vem. Valeu!